gente querida, alegria do encontro. Sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir de uma antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje a gente está chegando no último episódio da nossa 10ª temporada do programa que tem como título Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. A nossa 10ª temporada tem como tema Carências da Alma em Nossa Época. E o título desse episódio 6 é Cognição Espiritual. O livro, como você sabe, é uma conferência de Rudolf Steiner de 1916 e é editado pela editora antroposófica na série Textos Escolhidos. Para lembrar sempre, 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 quando a gente lê esse nosso autor, mas todos os outros também, o seu plano de imanência. De onde que ele é? Onde que ele foi? Não é? A gente tem que colocar os pingos nos is. Principalmente porque a escrita sempre foi dominada por uma determinada classe social, por um determinado gênero, por uma determinada geografia. E a gente precisa pegar o que é bom e deixar aí aquilo que não produz uma estética da vida viva. Por exemplo, Steiner estava escrevendo esse livro com 55 anos e em plena Primeira Guerra Mundial. Isso faz diferença. Marcas da nossa leitura anterior. Então, vou até aumentar aqui. Você já sabe que o PDF com essas nossas aulas está no nosso site e o caminho para chegar nele tem um link aqui na descrição do vídeo. Então, a primeira marca da leitura é: a ciência não deve apenas instruir, mas tornar capaz de julgar, proporcionando a capacidade de raciocinar e aumentando a independência do pensamento. Ou seja, ele está dizendo que a ciência deve dar-nos liberdade e não nos aprisionar. E o 2, peguei essas 3 ideias da época: compreensão social, liberdade de pensamento e cognição espiritual. Vamos então para a nossa última leitura, página 32 a 38. Essa constatação é feita com certa alegria e satisfação, graças a marcantes fenômenos culturais do nosso tempo. Afirma-se que o ser humano moderno vive melhor em comparação com a existência mais instintiva, triste e embotada de épocas passadas. De outro modo, porém, em seguida, o autor descreve corretamente as dificuldades do 5º período pós-atlântico, mencionado por mim há pouco. Só que ele não reconhece o fato de tudo isso ter sua causa na configuração do 5º período e em sua meta de formar a alma da consciência. Isso não é vislumbrado claramente. No entanto, é o que importa. O autor sente isso com o coração bem aberto. Diz ele: é curioso, ao descrever a evolução de nossa época, partimos da alegria de viver, do prazer da existência. No fim do capítulo, teremos de falar de um profundo sentimento íntimo da alma, o que aqui vivenciamos em pequena escala, nossa época experimenta em escala maior. Com pequena escala, ele quer significar o lugar onde vive. De um lado, uma plenitude cultural sem par, uma riqueza de vida vigorosa e bela, como mal houve outra na história.
e, ao mesmo tempo, um sofrimento anímico que se expande e abrange camadas inteiras do povo. Então, nosso autor, que demonstrou possuir um discernimento tão correto, passa a examinar várias soluções para não ficar apenas limitado a descrever o sofrimento da alma, e sim para encontrar a maneira correta de dirigir os impulsos da humanidade moderna. Entre essas soluções, descreve também o que chama de teosofia, da maneira como chegou a conhecê-la. Encontramos, pois, dentre os inúmeros adversários, uma pessoa que demonstra uma atitude benévola para com a teosofia e boa vontade em realmente conhecê-la, tendo-se de fato familiarizado com ela e por isso nos interessando. Não menciono tudo isso por motivos fúteis, mas porque considero importante e essencial pormos em evidência tais relações positivas entre a nossa ciência espiritual e o mundo ambiente. Depois de mencionar o que a mística, que não chega a ser misticismo, procura fazer para aprofundar a vida e minorar os sofrimentos da alma, o autor diz: ao lado da mística encontra-se a teosofia. Há quem veja nela apenas uma busca de substitutivos para forças de eficiência comprovada, julgando tratar-se apenas de uma tendência ao sincretismo e ao ecletismo. Ou seja, uma amálgama de toda espécie de confissões religiosas e cosmovisões. Os que não se dão ao trabalho de conhecer melhor a ciência espiritual, afirmam que esta não passa de um gnosticismo requentado, mas aquele autor não para ali, pois diz serem eles os que encontram apenas uma tendência ao sincretismo e ao ecletismo, de acordo com as inclinações pessoais, confundindo-as com fenômenos pouco claros de nosso tempo, com superstições, espiritismos, visões de fantasmas, simbolismos e outras manifestações de malabarismos espirituais que excitam os seres humanos por seus aspectos misteriosos. Tal, porém, não é o caso. Seríamos injustos em relação a este movimento se não reconhecêssemos os aspectos e valores profundos que nele se exprimem. Eu vou ler essa nota de rodapé que está aqui na página 33. Rudolf Steiner faz essa referência por haver iniciado sua atividade esotérica pública no seio da Sociedade Teosófica, tal qual se desligou em 1913 para fundar a Sociedade Antroposófica, daí surgindo em muitas pessoas alguma confusão entre a teosofia e a antroposofia. E essa confusão perdura até hoje. Então, a gente muitas vezes vê os modos de apropriação da antroposofia pelo leque de valores da teosofia. E quase sempre essas pessoas são aquelas pessoas leitoras dos livros do segundo Steiner. E esse livro que a gente está lendo faz parte dessa coleção. Por isso, esse nosso capítulo último, esse nosso último episódio, muita coisa a gente vai perceber de cunho ainda muito esotérico, alegórico, religioso. Temos, pois, diante de nós um indivíduo cheio de boa vontade. Ele continua: pelo menos no que se refere ao círculo ao redor de Steiner, devemos compreendê-lo como um movimento religioso dos nossos contemporâneos. Se não é original, mas apenas sincretista, não deixa de visar ao fundamento de toda a existência. Espero que esse indivíduo, não tão bem intencionado, acabe também descobrindo a originalidade do nosso movimento.
Não devemos considerá-lo como um movimento que visa satisfazer os interesses suprassensíveis dos seres humanos, transcendendo dessa forma o realismo restrito ao sensorial. Devemos ver nele principalmente um movimento que provoca nas pessoas a conscientização de seus problemas morais, visando a uma espécie de renascimento interior como resultado de um intenso trabalho de autoeducação. Vou fazer uma pausa aqui só para acentuar como essa definição que o autor, que Rudolf Steiner está comentando, define tão precisamente a antroposofia. É um olhar de fora, mas deixou claro aqui, ó, não devemos considerá-lo, o movimento antroposófico, como um movimento que visa satisfazer os interesses suprassensíveis dos seres humanos, transcendendo dessa forma o realismo restrito ao sensorial. Essa é uma chave de entendimento muito importante para a antroposofia da imanência. Como eu já disse, não é por espírito de futilidade que estou lendo essas coisas, mas porque considero importante conhecermos tais julgamentos quando se pensa em tudo o que normalmente é costume dizer a respeito da antroposofia. Basta ler o livro de Steiner sobre a introdução à teosofia para se constatar a seriedade com que se aponta para o trabalho destinado à purificação, ao aperfeiçoamento moral. Além disso, o movimento antroposófico, com sua especulação dirigida ao suprassensível, constitui uma reação ao materialismo. É bem verdade, e agora chamo sua atenção especial para o trecho seguinte, que se afasta facilmente da base sólida da realidade, perdendo-se em hipóteses, em fantasias clarividentes, e, num reino de sonhos, não lhe sobrando forças suficientes para a realidade da existência individual e social. Não obstante, temos de ver na teosofia um fenômeno que corrige certos aspectos do desenvolvimento atual da humanidade. A única coisa, portanto, que desagrada ao autor é o fato de a antroposofia se elevar ao conhecimento espiritual real e concreto. Ele gosta dos impulsos que, segundo sua opinião, podem fluir da teosofia, visando ao aprimoramento moral do ser humano, mas não reconhece que tais impulsos só podem nascer em nosso quinto período pós-atlântico de um autêntico conhecimento espiritual. Não admite as raízes e quer colher os frutos sem elas. Não reconhece a interligação. Esse indivíduo é interessante, pois, embora tenha estudado meu livro Teosofia com toda a dedicação, não lhe advém o discernimento de que um não pode existir sem o outro. Ele quer cortar a cabeça desse livro, mas conservar-lhe o corpo, que considera algo importante. Esse fato ilustra o que lhes expus antes. Indivíduos desse tipo admitem que haja necessidade de compreensão social e de liberdade de pensamento, porém, não querem reconhecer o terceiro, isto é, que o conhecimento espiritual deva constituir o fundamento para o nosso quinto período pós-atlântico. Não chegam a aceitar este fato. Bem, aqui eu senti que a carapuça serviu. E aí eu trouxe o próprio Steiner para bater no Steiner. Então, eu vou ler do livro Filosofia da Liberdade. Vocês lembram, eu já falei aqui no canal, numa das nossas séries, que quando o biógrafo de Rudolf Steiner perguntou para ele, já no fim da vida, qual a obra dele que resistiria ao tempo, ele até falou milhares de anos, num exagero, Rudolf Steiner falou nada, a
apenas a minha filosofia da liberdade. Então, nas palavras dele mesmo, no prefácio de 1918, ou seja, de 2 anos após isso que ele estava escrevendo aqui conosco, ele escreveu assim: se alguém se surpreender que neste livro ainda não se encontrem alusões ao mundo de experiências numênicas expostas em minhas obras posteriores, cabe ressaltar que, na ocasião, não tinha a intenção de dar uma descrição de resultados de minhas investigações noológicas. E aí o meu querido professor Marcelo da Veiga fala assim: o autor descreveu em seus livros posteriores exemplos de um conhecimento que exige o desenvolvimento prévio de órgãos mentais específicos. Esse tipo de conhecimento é uma continuação do método científico aplicado na ciência natural, no âmbito da realidade material. Quando ampliado para o campo das questões não materiais, para o mundo espiritual, pode ser chamado de noologia. Continuando agora com Steiner. Queria primeiro construir as bases filosóficas capazes de apoiar e justificar tais resultados. Esta filosofia da liberdade não contém, pois, resultados desse gênero, como tampouco contém resultados especiais no âmbito das ciências naturais. Porém, o que ela contém será, a meu ver, imprescindível para quem procura segurança para esse gênero de conhecimento. Ou seja, se você for direto ao conhecimento noológico, sem as bases filosóficas, científicas da filosofia da liberdade, como muita gente faz, e por isso transforma a antroposofia em teosofia. Continuando com Steiner. O que foi dito nesse livro pode, inclusive, ser admissível para pessoas que, por razões que considera válidas para si, não querem saber nada das investigações noológicas, que é o que a gente faz na antroposofia da imanência. A gente não entra para esse âmbito dessas investigações esotéricas, noológicas. A gente faz a cartografia das forças dentro de uma concepção monista, como já explicado muito aqui no canal nas nossas temporadas. Seguindo só o restinho aqui do Rudolf Steiner em filosofia da liberdade. Por outro lado, pode ser importante para quem está procurando o conhecimento dos aspectos não materiais da realidade, o que aqui tentei, a saber, mostrar como uma investigação livre de preconceitos que focaliza apenas as 2 perguntas fundamentais pode, de fato, levar à conclusão de que o ser humano é membro de uma realidade essencialmente espiritual. Procuramos justificar neste livro, de modo geral, a possibilidade do conhecimento transcendente antes mesmo de se entrar no campo da experiência espiritual em particular. É essa justificativa, e essa justificativa foi realizada de tal forma que, para achar aceitável o que consta deste livro, não se faz necessário, de maneira alguma, olhar para tais experiências descritas em minhas obras posteriores. E eu fiz uma anotação. 1. Pelos motivos apontados por Steiner em 1918, 12 anos depois da conferência que estamos estudando, nós podemos nos apropriar desse conhecimento espiritual sem sua parcela esotérica. E 2, pela apropriação do conceito ciência espiritual
como misticismo, esoterismo e tal, porque quando a gente faz isso, ainda não somos suficientemente treinados para não escorregar para uma ribanceira que vai nos levar a uma transcendência nociva. Ou seja, ao invés de olhar a realidade do mundo, ao invés de transformar o mundo, temos uma rota de fuga para uma realidade espiritual, muitas vezes ficcional. Sigamos a nossa leitura, então. Ora, uma das tarefas mais importantes da corrente da ciência espiritual é o despertar, inclusive, a compreensão para isso. Muitas pessoas chamam de fantástica a elevação aos mundos espirituais. Não se dão conta de serem o materialismo, a incompreensão social e toda a vida e a cosmovisão materialista de nossa época um resultado da perda do conhecimento dos mundos espirituais. É justamente em indivíduos bem intencionados que se percebe quão difícil é para os seres humanos atuais admitir a necessidade de se reconhecer a existência dos mundos espirituais concretos. É por esse motivo que devemos procurar despertar a compreensão de impulsos como os que eu descrevi nesta palestra. O livrinho que mencionei se intitula O Mundo dos Pensamentos dos Eruditos, Problemas e Tarefas. Como eu já disse, caiu em minhas mãos por acaso, pois foi publicado em 1914 em Hamburgo, reproduzindo uma palestra proferida pelo professor Friedrich Meiling em 23 de nove de 1913. Por ocasião do 27º Congresso da Missão Interior nessa cidade. Estou admirado por ninguém do nosso círculo haver falado desse livro. Talvez pudesse ter caído em mãos de alguém entre os amigos, já que foi editado em 1914. Seria necessário cuidarmos um pouco das relações que se estabelecem entre as mais variadas áreas. Seria necessário termos em mente a reação muito mais frequente que consiste em julgar e zombar do nosso movimento, mas também deveríamos pôr em evidência o caso em que se procura honestamente compreendê-lo, como no caso presente, que nos ensina quantas dificuldades são encontradas, mesmo em nossos dias, pelos que buscam uma compreensão honesta. Era minha intenção mostrar nessa palestra os 3 grandes ideais concretos deste 5º período pós-atlântico. Compreensão social concreta, liberdade de pensamento, conhecimento espiritual. Esses ideais devem nortear as ciências de agora em diante, purificando a vida, impulsionando a moral e proporcionando à humanidade moderna novos rumos e nova vitalidade. Mas as 2 primeiras exigências, a compreensão social e a liberdade de pensamento, não podem ser realizadas sem a terceira, pois trata-se de desenvolver a alma da consciência. Em sua fase mais evoluída, esta alcança a identidade espiritual, cujos germes deverão ser implantados durante o 6º período pós-atlântico. Esta evolução não ocorrerá se não for preparada no ser humano aquela autonomia interior resultante do desabrochar da alma da consciência. Em nossos esforços em prol da ciência espiritual, devemos levar em conta que o que nos parece ser uma verdade abstrata possui a força mágica que, caso se consiga libertá-la, iluminará toda a existência. Seja qual for a posição de cada um na vida, na ciência ou numa atividade prática, por ínfima que seja,
O ser humano pode colaborar nas grandes tarefas da época, desde que saiba tornar vivas em seu campo as verdades abstratas que assimilamos em nossas reuniões. Então, a alma humana se encherá de alegria, de uma alegria que não será apenas superficialidade despreocupada, mas conterá algo daquela seriedade que nos sustenta, que incrementa nossas forças, fazendo com que não apenas desfrutemos da vida, mas sejamos autênticos trabalhadores dentro dela. Quero fazer uma pausa aqui só para ler com ênfase, já a título de encerramento da nossa temporada, esse fragmento do texto de Rudolf Steiner. Diz ele: seja qual for a posição de cada um na vida, na ciência ou numa atividade prática, por ínfima que seja, o ser humano pode colaborar nas grandes tarefas da época, desde que saiba tornar vivas em seu campo as verdades abstratas que assimilamos em nossas reuniões. Então, a alma humana se encherá de uma alegria que não será apenas superficialidade despreocupada, mas conterá algo daquela seriedade que nos sustenta, que incrementa nossas forças, fazendo com que não apenas desfrutemos da vida, mas sejamos autênticos trabalhadores dentro dela. Para mim, essa se fosse uma empresa, seria a missão. A missão da antroposofia da imanência, ser trabalhador dentro da vida. Vamos seguir com o finalzinho do nosso livro. Neste sentido, os referidos 3 ideais sociais e cognitivos capacitarão também a alma da consciência, no 5º período pós-atlântico, a compreender o mistério do Gólgota de uma nova maneira, a acolher o Cristo, pois deveremos estabelecer uma relação real com os mundos superiores e cientificar-nos de sua atitude com referência ao impulso central de toda a evolução da Terra, ou seja, o impulso do Cristo. Os pensamentos que fluirão do mundo espiritual para a Terra nos farão compreender essa importância do impulso crístico. Com efeito, desde o mistério do Gólgota, existem pensamentos que refulgem nas almas humanas e, qual estrelas claras, brilham em direção ao mundo dos anjos, que perderam o Cristo em sua esfera para vê-lo resplandecer na esfera dos pensamentos humanos. O conhecimento espiritual não pode, de forma alguma, ser descrito como algo fantástico, pois procura atuar sobre a realidade que necessariamente gera o sofrimento das almas durante o 5º período pós-atlântico. Era sobre isso que eu lhes desejava falar. Lembrando que o livro é uma conferência e ele era um senhor conferencista. Como você sabe, todo nosso livro está no PDF, disponibilizado junto a cada um dos vídeos que estamos fazendo nessa temporada. E as referências, hoje, eu trouxe também ele, em Filosofia da Liberdade. Lembrando que no canal do Nina Veiga Ateliê de Educação, tem uma série, Filosofia da Liberdade em Memes, que dá para a gente lendo o livro, trazendo a potência da antroposofia da imanência, que contém a filosofia da liberdade. Para você chegar nas referências, nos programas e nas outras séries e grupos de estudo do Ativismo Delicado, www.ativismodelicado.art.br, o link está na descrição desse vídeo. Queria agradecer demais quem esteve aqui conosco nessa 10ª temporada do programa Antroposofia da Imanência,
ativismo delicado por uma estética da vida viva. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.